Graça e paz, abençoados e abençoadas. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online. Estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Vamos louvar também, cantar, louvar o nome do Senhor. E essa noite maravilhosa, essa noite de domingo, vamos manifestar a nossa adoração diante de Deus, diante de Cristo Jesus, né? Eu sou grato a Deus pela minha vida, pela família, pela tua vida, pela tua família, pelo teu trabalho, por tudo que te pertence, que está nas mãos do Senhor e que tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós já vamos ficar louvando aí um corinho aí. Aquele que me fortalece, eu posso tudo, aquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e falta de nada. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece, a minha força vem do Senhor, por isso sou mais que vencedor. A minha força vem do Senhor, por isso sou mais que vencedor. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos nos fortalecer através do seu poder nesta noite, da sua palavra. E aí já tem um título aí como título da mensagem de hoje, o Deus desse século. Está com D minúsculo aí, o Deus desse século. Daqui a pouco, após esse hino aqui que nós vamos louvar aqui, precioso irmão, está bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, e no sangue do Calvário, tua vida trouxe a nós. Aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em
dias atrás aqui eu preguei uma mensagem que nós somos um no amor de Jesus. Então Jesus veio para, dos dois povos que nós já pregamos aqui, judeus e gentios, formar um povo. Então hoje nós somos um no amor de Jesus. E se alguém não está neste amor, está fora do plano de Deus. Vamos ministrar a palavra nessa noite. Glória a Deus pelas nossas vidas, pela tua vida, pela tua família. Em nome de Jesus, Cristo, né? Porque quando a gente fala em nome de Jesus, era Jesus antes da cruz. Agora nós falamos diretamente com Ele, Cristo ressuscitado. Então não é mais no nome, é diretamente com Ele, que Ele habita em nós, viu, querido? Antes da cruz era em nome, agora depois da cruz é o Cristo ressuscitado, vivo, Ele habita em nós. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então o título da mensagem de hoje, do que vamos ministrar agora, é o Deus desse século. Você sabe quem é o Deus desse século? Na palavra que nós vamos ler agora, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, Essa palavra foi escrita antes do ano 70. Então, quando Paulo se referiu ao Deus desse século, era o Deus da época dele. O Deus daquele século. Mas não quer dizer também que não é do nosso. Do século que nós estamos vivendo, está acontecendo a mesma coisa. Então nós vamos ver quem era esse Deus. Eu já te digo uma coisa, o diabo não é. Porque o diabo, para nós que estamos em graça, não existe. No século IV, foi criado na religião o diabo e o inferno. O inferno que nós já explicamos aqui, que o inferno bíblico, que Jesus falou, pereceu o corpo no inferno, tem 3 significativos em hebraico, em grego, né? Sheol, Hades e Geena. Então, o inferno é a sepultura, que está escrito nos livros históricos, lá em Mateus, naqueles livros históricos. O inferno que Jesus está se referindo é a cova, a sepultura. Mas o inferno da religião é outra, onde as pessoas vão ser condenadas, jogadas lá e sofrer eternamente. Isso não existe, é criação do homem. Então, nós pregamos a palavra de Deus e algumas coisas aqui na palavra também foram alteradas. Mas nós, como estudantes da palavra, nós conhecemos onde tem adulterações. E nós tiramos fora. Porque nós temos que confiar na palavra de Deus. A palavra é de Deus. Mas de lá para cá, os originais estão guardados em um determinado local. Mas de lá para cá foi fazendo edições, editando Bíblias e Bíblias, e algumas modificações para que o povo atual entenda de uma forma melhor. Tem a Bíblia na linguagem de hoje e assim por diante. Mas nós vamos me deixar a palavra, que o tempo é curto. Nós temos até as 20h30, é o nosso horário aqui. Poderíamos ir a noite inteira, mas nem 1h30 as pessoas não se habilitam a assistir. As pessoas no mundo inteiro querem mudanças, mas não quer tirar um tempo para conhecer a sabedoria de Deus. Não quer se envolver com Deus. Aí eles dizem, fulano, aí fala para a igreja, você vai para a igreja, ora por mim lá. Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que está orando por você não, querido. Põe na tua cabeça que depois da cruz a oração é individual. E quem ora por nós é o Espírito Santo dele e de Deus. Então quem não tem o Espírito Santo ativado está vivendo pela sorte, porque a oração Deus não ouve. Deus ouve a nossa oração porque nós temos o Espírito dele ativado manifestado na nossa vida, e é através da palavra que nós conhecemos. Se não for assim, Deus não ouve o que nós oramos, o que nós louvamos, até o louvor também. Então as pessoas, vai lá, faz isso por mim. Ninguém,
a salvação, só tem uma pessoa que fez algo por mim e por você. Foi Jesus na cruz. Eu não tenho a capacidade de orar por você e você receber a bênção, não. Não. Não é do jeito que estão pensando aí, não. Eu posso orar para Deus iluminar os olhos do teu conhecimento, os olhos do coração do teu conhecimento, para tu entender, compreender o que Ele fez por ti. Mas eu orar para Deus que fazer alguma coisa na tua vida, não vai acontecer nunca. Pode ficar ciente disso. Quem está fazendo isso, está sendo iludido. E eu já fui iludido, né? A gente ficava ali naquele local e era emoções carnais, a pessoa grita, pula, fala em línguas estranhas que ninguém entende nada. E Deus, esse Deus que eu vou pregar nessa noite aqui, para ti, para mim, para todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui na congregação. Então essa ministração que eu vou ministrar aqui é clara e objetiva, é em português, não é em línguas estranhas não. Que a maioria das línguas estranhas que eles falam aí é em árabe, tem tradução. Por que árabe? Aquilo que está acontecendo lá em Israel, meu querido, tem referência com os árabes. Porque é referente aos dois filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Aquilo lá que está acontecendo lá. Mas aquilo lá não vai afetar mais nada que o que Deus já fez. Os judeus estão esperando o Messias. Eles que esperam o Messias, quem quiser, que não vai acontecer mais nada. Eles vão fazer um terceiro tempo, isso aí Deus não está mais relacionado com isso, não. Deus não tem mais relacionamento com essa Jerusalém que está lá. Ele teve um dia antes da cruz. E depois da cruz acabou tudo. O relacionamento que Deus tem hoje é em espírito e em verdade e através dos filhos que crê. Do mundo inteiro. Antes da cruz, Jerusalém era a capital da religião. Hoje não é mais. Então nós temos que entender isso. É passado. Era da lei de Moisés. Era o epicentro da religião, era lá em Jerusalém. Agora aconteceu tudo, não vai acontecer mais nada. Lá eles podem se matar, podem destruir, que não tem relacionamento mais com isso aqui não. Tudo que Deus tinha para fazer pelo ser humano, Ele fez na cruz. Não vai fazer mais nada. Viu? Fica ciente disso, isso é a verdade. Agora, as pessoas se tornaram religiosas. Igual os judeus se tornou religioso. Por isso que Deus destruiu Jerusalém. Porque Deus mandou o Messias já veio, que era Jesus de Nazaré, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morreu na cruz e eles não aceitaram. Eu aceito. Eu aceitei e estou aceito até o fim da minha vida. Vamos pregar a palavra. Isso aí é outras mensagens, mas nós entramos, infelizmente. Felizmente nós entramos nessas outras mensagens. Diz aqui. Vamos ler aqui do versículo 1 até o 4. Pelo que tende este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, vamos ler só até aí. Porque as pessoas lêem esse versículo aqui, está vendo? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é as pessoas que estão incrédulas? As pessoas que estão nas religiões, é incrédulo. Porque crê num outro tipo de palavra, num outro tipo de religião que o homem diz, é assim, assim, e elas crêem no homem. Mas nós que estamos na graça, nós cremos. Hoje é domingo, na quarta-feira passada, na mensagem eu falei que nós estamos debaixo da cobertura, não é de um homem, nem de um ministério. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Do próprio Deus. E o nosso pastor é Jesus Cristo, ressuscitado.
O nosso sacerdote é Cristo, não é homem. Né? Depois da cruz, não tem títulos para seres humanos de sacerdote, de pastor, de apóstolo, de profeta, de evangelista. Se foi dado o título, foi o homem que deu, porque depois da cruz são dons espirituais, no qual, nesta noite, eu estou usando alguns dos 5 dons ministeriais. Só são 5 dons ministeriais. Os dons espirituais são mais. Os ministeriais são 5, que já foi pregado aqui. O Deus desse século. Então, para nós entendermos quem é esse Deus desse século, naquela época que Paulo estava pregando escreveu essa carta e mandou para a igreja de Coríntios, que lá tinha um Deus cegando o entendimento deles lá. Né? E quem na Bíblia é chamado de Deus? Com D minúsculo. A pessoa estudar é bom porque a gente, além de conhecer a sabedoria divina, conhece a sabedoria do mundo também. Tem 2 sabedorias, a do mundo e a divina. E na sabedoria do mundo, a gente vai para o colégio e aprende as matérias. Português, inglês e assim por diante. E aqui, um Deus aqui que está escrito aqui, com D minúsculo. E quem a Bíblia trata Deus com D minúsculo na Bíblia? Nós vamos ver aqui uma referência ou 2, porque tem muitas referências, mas nós vamos ver só 1 ou 2 de quem a Bíblia trata como Deus. Nós vamos ver aqui. É lógico que a gente faz a nota, porque é muita coisa, né? E da agora para frente algumas mensagens que tem texto que as pessoas não entendem, e nós vamos explicando aqui da maneira que nós recebemos a revelação do Espírito Santo, porque a palavra o Novo Testamento aqui para nós já está revelado, as cartas já estão reveladas, não cabe interpretação. Né? Então, lá em Deuteronômio, nós vamos lá na Escritura. A Escritura, está entendendo? É diferente do Evangelho da Graça. Deuteronômio, vamos ver aqui qual é o capítulo. 10. Deuteronômio 10. 17. 10, 17. Na lei ali, o Moisés está explicando sobre a exortação e a obediência. E no versículo 17, né? No versículo 16, vamos ler o 16 também, ele está falando da circuncisão, né? Porque era carnal a circuncisão. Ele está dando uma palavra muito especial para aquele povo lá, dizendo assim, ó: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Está vendo? Então, o nosso Deus que criou o céu e a terra é Deus dos deuses. Lá em Daniel, no capítulo de Daniel, lá Nabucodonosor também reconheceu Deus como sendo Deus dos deuses. E quem são esses deuses? Já adiantando para você, esses deuses, a Bíblia trata, esses deuses com D minúsculo, a Bíblia trata os filhos de Deus. Vamos ver aqui no Salmo 82. Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. E disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então você é filho de Deus? Então, no Velho Testamento, lá na Escritura, nos Salmos aqui, lá em Deuteronômio, Deus é o Deus dos deuses. Quem são esses deuses que a Bíblia se refere? Deuses
está dizendo aqui no Salmo que são os filhos do Altíssimo. E quem são os filhos do Altíssimo? Os filhos do Altíssimo, deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Essa carne aqui, esse corpo carnal nosso, não está se referindo a isso. Está se referindo ao Espírito que foi dado de Deus a nós, que está dentro aqui de nós. Deus é o Pai dos Espíritos. Daqui a pouco nós vamos ver esse versículo também. Deus é o Pai dos Espíritos. E esses deuses que são considerados, aqui a Bíblia está considerando os filhos do Altíssimo, os filhos do Deus Todo-Poderoso, que somos nós. Então, Deus trata nós como Deus. Né? E Deus, esse Deus significa o quê? Que nós temos poder. Nós somos juízes, né? Nós somos poderosos aqui nessa terra. Nós temos poder. Quando Jesus estava aqui antes da cruz, com seus discípulos, ele disse, olha, em meu nome expulsarão demônios, farão isso e isso. Era antes da cruz, era em nome, né? E ele deu poder para aqueles discípulos executar o que eles foram mandados fazer. Eles foram enviados para anunciar o reino de Deus. E nesse anúncio, na jornada que eles receberam, ia acontecer muita coisa. Eles iam deparar com as pessoas doentes, endemoniados, pessoas aprisionadas por alguma coisa. E Jesus deu poder àqueles homens, assim como a nós também. Né? Mas este poder que existe dentro de nós, não é só eu não, viu, querido? Você também tem o poder de Deus na tua vida. Olha aqui para mim, olha, você que está aí do outro lado, essa mesma autoridade que o Senhor concedeu para mim, para minha esposa, para os meus netos que estão aqui, é para você também. Aí a pessoa, mas eu não estou na igreja. Você é a igreja. Eu não estou na igreja. Você é a igreja, você é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Porque lá fora que se diz de igreja, não tem relação nenhuma com Deus. Viu? Eu aprendi isso. Fala de Deus? Fala. Tem coisa boa lá? Tem. Emoção, grita, pula, diz que recebe o batismo com o Espírito Santo, aí está errado, porque depois da cruz só existe um batismo, que é do Espírito. O batismo depois da cruz não é em água, é espiritual. Nós fomos batizados, nós que éramos gentios, nós fomos batizados lá na cruz. Nós não tínhamos nem nascido, quando nós nascemos, já nascemos batizados com o Espírito de Deus na nossa vida. Agora só vai crer o que eu estou pregando aqui, que é o Evangelho da Graça. Muitas pessoas não vão crer. Por quê? Porque ainda não tem o Espírito Santo ativado, nem o dom da fé ativado na vida, confirmado na vida da pessoa. Aí a pessoa não vai crer. Porque atualmente, as pessoas que estão na religião, elas creem através da própria fé. Antes da cruz, era a fé individual de cada um. Por isso que Jesus disse que alguns tinham maior fé. Nunca vi tanta fé em Israel, né? Mas depois da cruz a fé é um dom. A mesma partícula, a mesma parte de fé que eu tenho, a mesma parte que Deus concedeu de fé para mim, é a mesma parte que todos os seres que vão receber isso aí, que já receberam na cruz, falta ser só ativado na vida da pessoa, que só é ativado através do conhecimento da palavra. Não existe oração para ativar o Espírito Santo na tua vida, para tu ser batizado com o Espírito Santo, que você já recebeu o Espírito Santo. Falta ele ser confirmado na tua vida, ativado, para ele manifestar. Está entendendo? Não tem oração para isso. Só acontece isso na vida do ser humano quando ele passa a ouvir a palavra e a crer a palavra e colocar a palavra em uso na vida. Se não fizer isso, aí lá fora ele diz que a evidência do Espírito Santo é falar em língua estranha. Eu falo em língua estranha, ué. Falar língua estranha é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas a evidência de você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é isso, não. A evidência de você ter o Espírito Santo na tua vida ativado é o amor.
que você professa, é o seu testemunho aqui no local que você está e na rua, onde você andar. Você é crente, não é só no local que você está adorando a Deus, que é a nossa adoração depois da cruz, é em qualquer lugar. Então, se eu estou lá na rua, se eu estou pagando uma conta lá no banco, na loteria, o meu testemunho tem que ser igual lá, tem que ser igual aqui. Aonde eu estiver, meu testemunho tem que ser único. É igual quando o juiz vai interrogar uma testemunha, ele interroga umas 10, 20 vezes para ver se a pessoa diz a mesma coisa. Né? Porque se mudar, tiver contradição, então o nosso testemunho não tem que ter contradição. Eu sou aqui cristão, eu tenho que ser lá na rua, lá no meu trabalho, lá onde eu quer que eu esteja, eu sou cristão. Eu não posso mudar de fisionomia. E não posso ter medo de falar que eu sou cristão e que eu sirvo ao Deus verdadeiro através de Cristo Jesus na minha vida. Eu não posso ter vergonha. Porque se eu me envergonhar disso, Deus também vai se envergonhar de mim e não vai olhar para mim. Viu? Vai ter pessoas que só é crente no lugar ali onde está trancado, aí pula, grita, pula. Quando sai dali, se transforma em outra pessoa. Ninguém nem conhece mais. Eu já fui assim. Quando não conhecia a graça, eu fui assim. Não é vergonhoso a gente confessar nossas falhas, não, querido. Nós estamos como um ser poderoso que está aqui dentro desse corpo. O nosso corpo carnal, ele tem falhas. E essas falhas todos nós temos falhas. Então, não é vergonhoso a pessoa confessar as falhas. Porque confessando a falha, você vê que você errou e tem conserto. Como é que você conserta? Através da palavra. A palavra nos ensina a andar, como andar sendo cristão. Né? Então, aqui no Salmo 82 diz que no versículo 6, no versículo 1 também, aqui começa já falando. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Tá vendo? Isso aqui, nós estamos aqui, lá no Salmo, falava em congregação divina. Isso aqui é uma congregação divina. Deus está presente aqui. Deus está presente aí onde você está ouvindo essa mensagem. É uma congregação divina. Tá? A congregação, a palavra congregação significa unir. Né? Só que nós não estamos unidos pessoalmente, mas em espírito e verdade, nós estamos unidos. Né? E isso vai acontecer no mundo inteiro. Aonde quer que essa mensagem chegar, a pessoa ouvindo a palavra, colocando em prática e fazendo executar essa palavra na vida da pessoa, a vida muda. O ensinamento de Cristo aqui, dada para o apóstolo Paulo, e ele escreveu e deixou para nós, a vida da pessoa muda. Em todos os aspectos, física, espiritual, material, todos os aspectos da nossa vida mudam. É para mudar. Porque se não mudar, é porque a pessoa não quer. Porque Deus, nós já vimos aqui que Deus é Deus. Ele não muda, ele é imutável. Então se ele diz, segue em linha reta, você não pode desviar. Né? E de Deus ninguém se desvia. Né? Eu estou desviado de Deus. Não existe isso, querido. De Deus ninguém se desvia, porque Deus habita em nós, Ele está em todo lugar, Ele está aqui, está aí onde você está no trono dele no céu, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então vamos prosseguir aqui. Versículo 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. No versículo 6 diz aqui: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Está vendo? Então, quem é a palavra aqui? Vamos voltar lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nós estamos resumindo, a mensagem é muito grande, mas você faça um esforço. Na graça a gente tem que se esforçar. Não para adquirir nada de Deus, porque o que Ele tinha que fazer para nós já fez. Já deu, já nos abençoou. Você é um abençoado. Por isso que aqui você não vai ouvir hora nenhuma de falando Deus te abençoe. Não, eu não falo não, sabe por quê? Porque na cruz Ele te abençoou. Você, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado, você é um abençoado
você é um abençoado com toda sorte de bênção. Você conhece todas as bênçãos que existem no mundo? Então, todas as bênçãos lá na cruz, Deus te abençoou com todas elas. Só que lá na cruz, elas foram abençoadas espiritualmente. Para você trazer para o seu mundo material, aí você tem que saber trazer. Trazer à existência as coisas que é invisível. Espiritual é invisível. Quando Jesus estava aqui, lá no poço, conversando com a mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores dele iam adorar em espírito e em verdade. Porque a samaritana diz que eles adoravam lá no monte. Aí Jesus disse, vai chegar a hora e já é hora que os verdadeiros adoradores nem adorarão nesse monte, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Adorarão o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Olha aí a realidade da coisa. A verdade de Deus. Mas as pessoas acham que adorar, hoje eu vou me arrumar. Olha como eu estou bem arrumado. Todos que estão aqui na sala estão bem vestidos. Como quando nós estávamos no sistema religioso, nós vamos para a igreja, era tudo bem arrumado, todo gravado. Eu faço da mesma coisa, sabe por quê? Porque é uma honra estar na presença de Deus. Amém. É maravilhoso estar servindo a Deus em espírito e em verdade, sabendo que Deus, mesmo no momento difícil da nossa vida, Ele está ali presente para ver a nossa capacidade, para ver o que nós aprendemos, para usar o que nós aprendemos e colocar em prática. Mas quando a gente não suporta ali, Ele entra com sua mão poderosa e dá um empurrão na gente e tira do sufoco e diz, você é mais que vencedor. Amém. Mas não que esse vencedor seja de mim mesmo. A vitória que eu adquiri na minha vida não é porque eu sei ler, tem leituras, sou isso, sou aquilo, não. A sabedoria que eu tenho, foi Ele que me deu. Amém. Meus irmãos, todos se formaram na faculdade. Eu dou glória a Deus, dou graças a Deus só pela vida deles. Oh, que maravilha, né? Eu parei, não estudei, né? Mas estou decepcionado com isso? Estou alegre, estou satisfeito. E louvo a Deus pela vida deles, louvo a Deus pela minha, porque o trabalho que eu faço, eu amo o trabalho que eu faço. Sou paisagista, jardineiro. Trabalho tem dia que é maneiro, leve, tem dia que é pesado, mas estou ali trabalhando e adorando verdadeiramente esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade. E através do meu trabalho, muitas pessoas já receberam bênçãos, milagres na vida. Viu? Que na internet aqui eu recebo as pessoas, eu converso com as pessoas, respondo perguntas, né? E dou a direção através da palavra de Deus, como a pessoa tem que proceder naquela determinada situação. Pessoas que estão doentes em hora terminal, como a gente proceder nessas horas. Essa pandemia que está aí, né? Então, através da palavra, a gente recebe a instrução como proceder nesses momentos difíceis. Porque o homem não tem solução para isso. Porque se tivesse solução, estava tudo legal já, não estava? Né? Deus é que tem a solução de todas as coisas. Então, meu querido, voltamos aqui para 4:4, 2 Coríntios 4:4, vamos ler aqui. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus desse século, quando Paulo escreveu isso, naquela época, aquele século daquela época, quem era aquele Deus que estava cegando o entendimento de quem Paulo estava pregando? Vamos ver aqui, ó. Quem era, né? A mensagem é muito grande, mas nós resumimos aqui e nós vamos voltar aqui a palavra aqui, o Evangelho da Graça, meu querido, chama as cartas paulinas. Né? Nossos irmãos católicos eles chamam as cartas paulinas. Né? As cartas do apóstolo Paulo. Né? As epístolas.
né? Então, uma carta, isso aqui tem os capítulos, os versículos, foi colocado para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Mas uma carta, quando é escrita, ela, depois do cabeçalho, que a pessoa começa a escrever, ela começa e termina. Então, essa carta começou aqui, ó, lá em 1 Coríntios. E veio, nós estamos aqui no capítulo 4, é uma só a leitura. Mas aqui o contexto disso aqui, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a pessoa que está com o entendimento cego, ofuscado, embaçado. Eu preguei uma mensagem aqui sobre o espelho. Então, quem está com a vista embaçada, nós vamos ler aqui, que está embotada, ela não vê a imagem real de Deus. Porque tem alguma coisa desviando a pessoa, cegando a pessoa, tirando a visão da realidade. Está entendendo? A visão da realidade. Quem naquela época, naquele século, estava fazendo isso? Lá na época que o apóstolo Paulo estava pregando, ministrando essa palavra. Nós vamos ver agora. Mas hoje está da mesma forma? Tá. O mesmo sistema religioso que atua hoje, atuava na época. Né? E quem era o Deus que estava cegando o entendimento dos incrédulos naquela época? Era difícil. Paulo, quando estava perto de morrer, ele disse: combati o bom combate. Eu até preguei uma mensagem aqui, se referindo às pessoas que não tem nada a ver, falam: morreu, combateu o bom combate. Que combate combateu? Né? Às vezes as pessoas querem tomar posse da palavra de Deus na vida em comum da pessoa, tirar as coisas da Bíblia e dizer o que está acontecendo com ele. O bom combate, aqui na Bíblia, quem combateu o bom combate, aqui que nós entendemos aqui, ó, foi o único, Paulo com seus obreiros. Era a graça contra a lei de Moisés, contra os judeus. Os judeus, Jesus já tinha morrido, abolido a lei, e eles estavam até o ano 70 cumprindo a lei ainda, fazendo sacrifício, porque o templo de Jerusalém, até o ano 70, estava de pé. Vamos aqui, que o relógio aqui é violento. Né? Então aqui, vamos ver aqui onde nós vamos começar aqui, ó. Quem era esse... Nós vamos aqui... 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos começar aqui no versículo 12. O contexto está aqui, ó. Quem era aquele Deus, né? Quem era aquele Deus daquele século que estava cegando o entendimento daquele povo naquela época. E que hoje não está diferente. Tem alguém cegando o entendimento das pessoas, dos incrédulos, né? Porque quem não acredita na verdade é incrédulo. Vamos ver aqui. Vamos ver o versículo 12 em diante. Deixa eu ver aqui, conferir aqui só as anotações aqui, ó. Vamos ver aqui, 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Está vendo? Por que Moisés usava um véu na cara? Porque lá atrás, quando ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, que ele deparou com a glória de Deus, ele viu Deus, ele não conseguiu ver a face de Deus por causa da luz, ofuscando os olhos de Moisés. Ele viu o clarão, uma lâmpada muito potente, mais potente que o sol. Então, Moisés passou 40 dias e 40 noites lá conversando com Deus, e aconteceu muita coisa lá embaixo, e mais que ele recebeu a lei. E quando ele desceu, os filhos de Israel que estavam lá embaixo não podiam chegar diante de Moisés, porque a glória que ele viu de Deus lá no monte era tão grande que o rosto de Moisés ficou resplandecente muito tempo.
Então ele usava um véu. Então Moisés era o conselheiro do povo. As causas maiores eram levadas a Moisés, que tinha o sacerdote que resolvia as menores. As maiores eram levadas a Moisés. Então quando a pessoa se chegava diante de Moisés, ele colocava um véu por causa da glória de Deus que estava na face dele. É a história lá que foi contada lá na lei, Êxodo, Números. Está lá, se procurando lá você acha essa história. Então, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que é que estava desvanecendo? A lei estava acabando. Porque a lei foi adicionada. Quando o povo saiu do Egito, eles não tinham a lei de Moisés. Não tinha a Torá ainda. Eles saíram do Egito. Aí quando Deus leva Moisés lá, ele adicionou a lei. Aqui em Gálatas, vamos aqui em Gálatas aqui, ó. Felizmente a gente tem que entrar no outro assunto aqui, ó. Assunto. Capítulo 3. Aqui, ó. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. A lei, falando da lei. Então, a lei foi dada, porque o povo, quando saiu do Egito, eles não tinham lei, não tinha como Deus julgar eles sem lei. Se não tem lei, não tem pecado, não tem culpa. Deus adicionou a lei até que viesse o descendente. Quem era o descendente? Esse que nós estamos falando hoje, Cristo Jesus. O descendente da promessa veio do filho Isaac, né? Mas o descendente da promessa para a igreja, Cristo. A perfeição de Deus, Jesus Cristo. Por isso que a lei foi adicionada lá no passado. Esse evangelho que nós estamos pregando foi anunciado para Abraão, só não foi revelado. Né? Então, Moisés era o mediador. Era o anjo mediador daquela época. E os anjos de Deus operavam no Velho Testamento. Os anjos de Deus operavam no Velho Testamento. Por isso que foi promulgada por anjos a lei. Isso aí é outras mensagens que você precisa entender. Que hoje, depois da cruz, né, esse negócio de anjos e tal, foi na lei. Ó. É outras mensagens que depois você vai ver aí, eu vou te explicar direitinho. Se hoje tem anjo acampando ao nosso redor, hoje quem está do nosso lado, em nós, é o Espírito Santo de Deus. Viu, querido? É? Ah, mas você não acredita? Acredito. Os anjos estão no céu, por exemplo, nós também somos considerados para Deus como anjos. Eu sou um anjo, você é um anjo. Né? E uma anja não existe isso. E anjo nem anja não. Anja não. Anjos de Deus. Eu já preguei uma mensagem aqui, que é que quando nós formos para a glória, viver a vida eterna, o que é que nós vamos ser? Se nós vamos ter sexo, não, nós vamos ser semelhantes, igual aos anjos, que nós estamos anjos. Espírito é anjo. Viu, querido? Então, vamos prosseguir aqui na leitura 4.4, né? Eu estava até na outra página aqui, 4.4 aqui. Porque não pregamos nós. No qual Deus desse século, nós estamos lendo 3, versículo 12, capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Eu estava repetindo lá no 4. Aqui é o contexto, ó. Né? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Né? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, por exemplo,
hoje as pessoas que estão nas denominações que estão pregando a lei de Moisés e vivendo a lei de Moisés, elas estão com o conhecimento à vista embaçada. Como se fosse... quando você toma banho lá no banheiro, que tem aquele box, que ele fica todo neblinado lá, você não vê nada nele. Aquela névoa ali. Ó. Então, até hoje, quando lê a leitura da velha aliança, né, a pessoa não vê a glória de Deus. Resumindo a coisa, você não olha no espelho, você não vê a realidade do que você está vivendo. Né? Diz aqui, ó, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, naquela época, naquele século, aqui no capítulo 4, o Deus daquele século que cegava o entendimento, era a lei de Moisés, porque Cristo morreu na cruz, e na cruz o fim da lei era Cristo. Mas o templo estava de pé até o ano 70, e os judeus ainda estavam no templo, ministrando a lei, sacrificando a lei, e vivendo pela lei de Moisés. Quando fala na antiga aliança ou fala Moisés, é a mesma coisa que a lei de Moisés. Quando fala em Moisés, eu que já conheço a palavra, eu já sei que é a lei de Moisés. É o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento hoje, para mim, que é que para nós hoje, ficou como uma história. Mas tem muitas lições lá que nós lemos lá, tem história bonita, que serve para nós como lições verídicas. Não é mentira. Porque aquela aliança não era para nós que era gentil, era para os judeus. Não era para toda a humanidade do mundo inteiro. Era para os judeus. A palavra que é para toda a humanidade é este evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos é para todo mundo. Porque aqueles evangelhos significam o evangelho da circuncisão. Foi dado aos judeus. Eu já expliquei aqui e não vou explicar hoje de novo. Lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 5, Jesus deu ordem para os seus discípulos pregar para os filhos perdidos da casa de Israel, não tomar rumo já aos gentios, nem entrar em cidade samaritana. Então, se nós estivéssemos lá como gentil, eles não eram para pregar para nós. Naquela época, nós estávamos fora daquela aliança. Nós só fomos incluídos no plano de salvação de Deus depois da cruz. Você crê nisso, querido? Isso aqui é a palavra de Deus. Que nunca te ensinaram dessa forma, porque se ensinar o que você estava ouvindo, né? O que você estava ouvindo era a lei de Moisés. E o que é que é? Dê um exemplo aí da lei de Moisés, batismo nas águas. Lei de Moisés, jejum, campanha, que nem na palavra aqui não fala nisso, campanha de 7 dias, novena, né? Então, as denominações aqui na palavra, lá em Efésios aqui, eu li aqui um versículo na quarta-feira, se você quiser ouvir o que eu li, assiste a mensagem, está aí na internet, não vou falar não, está na internet aí, você assiste. Eu falei sobre o sistema religioso. Que sistema religioso é esse? Todas as religiões que estão aí, que não pregam a graça, é chamado de sistema religioso. Eu não estou falando o nome da tua denominação, o nome de onde tu está indo. Eu estou falando a verdade de Deus, Cristo. Então, está pregando a lei, a pessoa não vê a glória de Deus. Está com a vista embaçada. Está ofuscada. Então, ela não vê a realidade das coisas. Então, naquela época que Paulo citou essa palavra, o Deus daquele século, aqui no contexto aqui, no versículo 12, quem era que estava embotando, quem era que estava embaçando a vista daquelas pessoas que não queriam enxergar a verdade, que a verdade era Cristo ressuscitado, não mais a lei de Moisés. Então era Moisés. Mas Moisés já tinha morrido, mas a lei era chamada Moisés.
Aqui também tem uma citação aqui, que o povo tudo, a teologia consagrou isso aqui, ó. Aqui, João 10, 10. João 10, 10 aqui, ó. É outro texto polêmico aqui, ó. Que a teologia puxa para o lado deles, né? 10, 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem era o ladrão? Aí as pessoas, na Bíblia dele, já diz que é o diabo. O ladrão veio para matar. Não existe diabo aqui, querido. O contexto está aqui embaixo, aqui, ó. Versículo 12. O mercenário. Jesus falou desse mercenário. Quem é? O lobo vestido de ovelha. O falso pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então, esse ladrão aqui, de João 10, 10, não é o diabo. É o mercenário, o falso profeta que está aí, ó. Os falsos pastores. Aí chegou um pastor diante de Jesus, lá antes da cruz, e que já estava acontecendo isso, disse: Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz isso em teu nome. Jesus: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno não é inferno também não, viu, querido? Tudo aqui que nós pregamos aqui tem explicação. Mas para você conhecer essas explicações, você tem que acompanhar, ouvir as mensagens, né? Eu tenho aqui na minha página do Facebook, tem quase 3.000 pessoas. Se tiver 10 assistindo hoje, é muito. Eu não sei quantas tem, que eu estou aqui do outro lado, não sei quantas tem. Tem poucas pessoas assistindo aí, né? Aí a pessoa, nas horas difíceis, clama pelo nome de Deus. Oh, meu Deus! Oh, meu Senhor! Olha, Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Sabe? O que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é temer Ele, estar servindo, obedecendo a palavra. Adão, lá no jardim do Éden, o pecado de Adão, sabe o que foi? Desobedecer. Deus disse: olha, tá vendo aquela árvore ali, que está lá no meio? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que tu comer, certamente morrerás. Adão desobedeceu a palavra, comeu daquela planta. Trouxe a morte ao mundo. E nós herdamos por causa dele. Né? Mas era para se cumprir dessa forma, e tudo é para a honra e louvor do nome de Deus, sabe todas as coisas. Então, meu querido, olha aqui, ó. Nós estamos aqui, vamos voltar lá para o texto original. Então, 2 Coríntios 4, 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes... Por que incrédulo? Porque a pessoa que está no lugar desse, recebendo a lei, olha, você tem que guardar o sábado. É da lei de Moisés. Você tem que guardar o sábado, é da lei de Moisés. E tem muitas outras coisas aqui que à medida que nós formos pregando, nós vamos citando. Campanhas, vamos fazer uma campanha de libertação. Então, a pessoa que está convidando uma pessoa para fazer uma campanha de libertação está tomando o poder de Jesus, que Jesus, a palavra diz aqui, que ele nos libertou, foi lá na cruz. Não é um homem que vai fazer isso. Foi Jesus lá na cruz. Eu já li aqui em Colossenses, aqui, ó, vamos ler lá de novo. Isso aqui nós temos que ler, não pode passar batido. Colossenses 1,13. 1,13 mesmo. É aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí vai falar tudo que ele fez na cruz, um punhado de coisa que ele fez aqui, no qual temos a redenção, a libertação, a remissão dos pecados. Né? Este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Né? E para nós terminarmos aqui, nós vamos resumir. Se você entender isso, as outras coisas vão ser fáceis. Né?
Aí as pessoas estão esperando aí a marca da besta, as pessoas estão esperando a besta que subiu do mar, a besta que subiu não sei de onde, né? E estão preocupados com essas coisas e deixando de receber a bênção de Deus, de receber a herança e viver a vida. As pessoas não estão vivendo a realidade das coisas, estão vivendo a irrealidade, que é medo, pânico. Então, as pessoas estão aí, pânico, com medo de doença. Olha, enquanto nós estivermos nesse mundo carnal aqui, ó, humano, essas doenças não vão deixar de existir. Vão ter piores. Já teve, na época do meu pai contava, epidemias terríveis, pior do que essa aí, ó. E essa aqui ainda é pior, que tem política no meio. Aqui antigamente não tinha, era só doença mesmo, enterrando gente viva, porque a doença era tão... A pessoa morria ali, as pessoas davam como morto, mas não estava morto, enterrava, a pessoa, uns escapavam que saía da cova, era epidemia terrível. Isso aqui não é nada, querido. Isso é mais medo, a pessoa... É igual o sistema religioso, criou um diabo, criou um inferno e faz medo nas pessoas, é igual que estão fazendo aí, ó. Pressão psicológica na mente da pessoa. Tem gente que pega a doença só com temor psicológico. Ah, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso sair, não posso fazer isso. A doença tem, mas não é igual. Estão ministrando aí, não. Viu? Então nós temos que viver normal, servindo a um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus que tem poder, um Deus que nos livrou, um Deus que tem nos tirado de situações adversas, um Deus que fez tudo por nós e continua atuando na nossa vida. A palavra diz que Ele age por meio de nós. E as bênçãos que Ele deu para nós são infinitas. Né? Então, olha aqui, ó. No capítulo 3 aqui, vamos voltar lá para nós terminarmos aqui. Facinho de explicar isso, né? Agora a pessoa que é incrédula, que não acredita na verdade de Deus, Jesus diante da cruz disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que ele falou lá, que libertaria a pessoa, é a que ele deu a Paulo. Deu ao apóstolo Paulo a verdade, foi revelada aqui através das cartas, mas as pessoas nem crédito a estas cartas não dão. Aí prega lá em Mateus, prega lá em o cego de Jericó, não sei o que, filho de Davi, isso aí foi tudo passado. Ó. Jesus, filho de Maria, teve relacionamento com isso. Depois da cruz, ele não tem mais esse relacionamento. Viu, querido? Agora é outra coisa. Andando num novo e vivo caminho, nova criatura, tudo se fez novo, né? E as pessoas estão esperando o fim. Lá no Apocalipse fala que é o começo, meio e fim. O fim que fala lá é o começo de tudo isso aqui, ó. Né? O Apocalipse é verdade? É. Mas foi para os judeus. Já se cumpriu lá em Jerusalém no ano 70. A grande tribulação, João estava preso na ilha de Patmos, então ele tinha que orientar as 7 igrejas da Ásia, que fala lá no Apocalipse, que foi o apóstolo Paulo que fundou elas. Ele tinha que orientar aquelas pessoas, era através de enigmas. Ele estava cheio de soldado, de imperador, como é que ele ia falar? Ó. Então ele tinha que alertar as pessoas do que ia acontecer no ano 70. Por causa deles mesmos, que Jesus veio fazer juízo aos judeus. Por quê? Por causa da transgressão dele. Eu já preguei sobre isso aqui, ó. E que foi a transgressão deles? Não crer e não crer até hoje. Né? E o sistema religioso está aí. As pessoas dizendo que é pentecostal. Pentecostal é judeu, querido. Pessoa que diz que é pentecostal é pulando, gritando, não é pentecostal não. Eu estava assistindo um culto hoje da denominação, meu Deus, né? É pulando, é gritando, é caindo no chão, não tem palavra. O nosso culto é diferente, é o culto racional, é a palavra de Deus na tua vida. Agora, se tu quer mudar, é a palavra. Não quer mudar, é o reteté. Viu? É o reteté de homem. Emoções carnais e psicológicas.
né? O pânico, o temor. Se você não trouxer o dízimo também era da lei, viu? Quando você dá o dízimo lá em lugar dizendo que é para Deus, está afrontando Deus. Porque o dízimo era para os levitas se alimentarem, ajudar o povo pobre. As ofertas, os dízimos era tudo para a obra, para fazer a obra. E os levitas, que era uma tribo que foi separada para fazer o serviço de Deus, eles se alimentavam do dízimo e das ofertas. Depois da cruz, eu vivo pela obra. Não tem coragem de trabalhar, vive do salário. Os trabalhadores é quem paga o salário do patrão. Está errado. Mas quem somos nós? Nós somos pregadores da palavra, embaixador de Cristo. Então, querido, olha, estamos chegando ao final. Na quarta-feira nós temos ministração de outra grandiosa palavra maravilhosa para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, uma boa noite, uma boa semana. E na quarta-feira nós nos encontramos aqui de novo nessa mesma página, nesse mesmo local. E graça e paz, meus abençoados e abençoadas. Abba, Pai.